Virão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses também. São esses que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda a espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Amém? Os irmãos podem ficar sentados, amém? Sem chegarmos a um ponto demasiado que pode ser divergente ou controverso esta manhã, de forma alguma, falando sobre os últimos tempos, amém? A palavra do Senhor nos mostra, e o texto diz, versículo 1, Paulo falando a Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Nós queremos e sabemos que Jesus está às portas, amém? Nós estamos pelo menos 2000 anos mais próximos da volta de Jesus do que estava a igreja do primeiro século, amém? Há um alerta nas escrituras, claro, para que aquelas pessoas que pensam, ele está a demorar demasiado, se calhar nem vai acontecer, já naquele tempo, no primeiro século, foi dito para não dar ouvidos a isso e esperar ansiosamente a volta de Jesus. A volta de Jesus acontece, obviamente, no final de todas as coisas, quando Jesus vier buscar a sua igreja, claro, lógico, e todos serão apresentados diante de Deus e serão separados aqueles que pertencem a Ele e ouvirão, vindo benditos meu Pai, e aqueles que ouvirão, nunca vos conhecia, apartai-vos de mim, e serão lançados no fogo eterno, na destruição completa, no inferno. Contudo, nesses últimos virá o dia, e que isso se virá a acontecer, contudo, no tempo que vivemos hoje, muitos são aqueles que já encontraram o Senhor pela morte, ao longo destes 2000 anos, e outros que lamentavelmente são apartados da presença de Deus para todo sempre. Contudo, o texto diz que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. A questão é, onde é que nós estamos situados hoje? Eu queria lembrar aos irmãos o texto de a pregação de Pedro no dia de Pentecostes, em Atos 2, 16 e 17. E se os irmãos quiserem tomar nota ou quiserem abrir, mas eu vou ler devagar. Diz assim, ao contrário, Pedro explicando o dia de Pentecostes, quando disseram que eles estavam embriagados, Pedro explicando o dia de Pentecostes, disse assim, ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, amém? Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Pedro no dia de Pentecostes disse, inspirado pelo Espírito Santo, está na Escritura, amém? A palavra de Deus inspirada, disse que a profecia de Joel sobre os últimos dias estava tendo cumprimento no início da igreja, primeiro século, que nós normalmente chamamos de igreja primitiva. Eu não gosto muito do termo, eu uso mais o termo igreja do primeiro século, mas se não quiser chamar igreja primitiva não tem problema. O início da igreja, no início da igreja, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja para encher a igreja, e deu nome nunca mais sair da igreja, Pedro disse, inspirado pelo Espírito Santo, explicando a profecia de Joel, que aqueles eram os últimos dias. Por outras palavras, meus amados irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias, nós só estamos 2000 anos mais perto da volta de Jesus. Não sabemos quando acontecerá, pode ser amanhã, pode ser daqui a algum tempo, não será muito tempo, mas daqui a algum tempo. Mas o que importa é entender que a igreja, o tempo da igreja, da existência da igreja, é os últimos dias. Nós vivemos os mesmos dias de Pedro, de João e dos demais apóstolos. Amém? Contudo, Paulo escrevendo a Timóteo, porque há uma ideia hoje, irmãos, de que houve um tempo da igreja do primeiro século, depois há um tempo da igreja que está entretanto, e depois há o tempo final em que a igreja irá passar isto, aquilo e o outro. Meu amado irmão, é o mesmo tempo. Em momentos da história, coisas diferentes aconteceram. O ministério apostólico terminou com Paulo, mas não significa, entretanto, a Bíblia foi, o cânon foi fechado, temos os livros da Bíblia como temos hoje.
Há momentos da história que coisas diferentes acontecem, mas no tempo, no sentido do tempo da igreja, nos últimos tempos é o mesmo tempo desde Pedro até a volta de Jesus. É esse o tempo que vivemos. E nesse tempo que vivemos hoje, que nós entendemos que há perseguição, que há um derramado do Espírito, há conversões. Em momentos da história nós vemos picos de conversão altos como avivamentos, e depois temos outros momentos onde nós vemos que há uma sequidão espiritual maior. Lembramos da Reforma como um momento de avivamento, quando a palavra de Deus foi restaurada e foi voltada a colocar nos púlpitos, na língua que o povo entendia, e vemos um tempo, por exemplo, de perseguição religiosa, e vemos um tempo, às vezes perseguição religiosa momentaneamente em locais do mundo, e depois vemos um tempo como o de hoje, onde uma apatia geral com o Evangelho é devastadora. Há uma sequidão hoje. Precisamos que o Senhor visite-nos, como igreja, visite a nossa nação, visite o povo e reavive os nossos corações. Mas não num tempo diferente, no mesmo tempo que é o tempo da igreja. Paulo escrevendo a Timóteo, porque é que isto é importante? Para nós passarmos a entender o versículo 1. Saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. À medida que se aproxima a volta de Jesus, tempos terríveis, e devemos esperar assim. E vivemos hoje tempos terríveis. Paulo alerta Timóteo, será assim. Timóteo iria também presenciar isso. O que é que acontece nestes últimos dias? Há um derramado do Espírito sobre toda a carne, como lemos, toda a carne, claro, dos salvos, mas também há tempos terríveis onde homens, versículo 2, serão egoístas. Irmão, eu não creio que houve uma geração mais egoísta do que a nossa, que pensa tanto em si mesmo, que despreza tanto o que Deus ensina. A diferença hoje é que pessoas conseguem ser tão egoístas que defendem valores dos outros quando os outros não estão interessados neles, só para preservar a sua própria imagem. Tem gente que é tão egoísta a pensar nela própria, quer parecer tão bem aos seus próprios olhos, que vai defender coisas que não são para ser defendidas ou que ninguém perguntou, só para mostrar que é compassivo e que é amável com as outras pessoas e que defende outros princípios e outras ideias, que às vezes a pessoa não tem nada a ver com isso. Que a pessoa não tem nada com isso. E que a outra pessoa que tem a ver com isso nem pediu a opinião, nem pediu para ser ouvida, nem estava bem quieta no seu canto. Um tempo onde o egoísmo é terrível. A centralização na pessoa. É fácil de entender, irmãos, e é claro que tem que ser assim, porque se não fosse assim nós não conseguimos dirigir os nossos carros. Mas na hora que você entra no seu carro, todos os painéis estão virados para si, você é o centro daquele momento. E você diz assim, bom, é melhor que se tivesse virado para o motorista, para o passageiro, ele não podia conduzir. Não, claro. Mas o problema é quando nós saímos do nosso carro e queremos que tudo à nossa volta esteja centralizado em nós próprios, com as nossas ideias, as nossas imagens, os nossos princípios, e queremos que as coisas girem à nossa volta, em todas as áreas. Vivemos uma época assim. Tudo é de uma tal forma customized, definido para si. Eu lembro uma altura, eu estava num... eu não estou a dar exemplo, não é necessariamente coisas erradas, como o carro estar virado para si, é claro. Mas eu lembro de estar numa altura num trade show pelo trabalho e estávamos a pedir comida. E eu não sei comer no restaurante para voltar para o trabalho, comer qualquer coisa. E todo mundo pediu, e chegou uma colega nossa, e ela pediu, eu queria a salada tal, menos isto, mais aquilo, menos o outro, mais não sei o quê, mais não sei o quê, menos aquilo, menos o outro. Ela personalizou a salada tanto, que eu voltei para o empregado e disse, não é mais aquela salada. É que ela disse, porque não tem nada a ver mais com o que ela pôs. E ela virou-se para mim e disse, very funny, Danny. E ela achou, é muito engraçado. Mas eu não estou a dizer que está errado. A pessoa come o que a pessoa quer e paga pelo que a pessoa quer, e com certeza que deve haver um extra charge para cada coisa que a pessoa acrescentou e tirou, né? Mas tudo bem, eu não estou a dizer que é errado. Eu só estou a dizer aos irmãos é quanto nós queremos e quanto nós estamos habituados em coisas assim, mas depois trazemos para a nossa vida normal e queremos que todas as coisas funcionem do nosso jeito, e se puder impomos aos outros as nossas ideias porque nós achamos que temos razão. É um perigo. A criança vai para a escola, ela quer ser a mais popular da sala. É um princípio, irmãos, que no nosso tempo não havia.
A gente só não queria era apanhar da professora. Se acabasse o dia de escola e a gente não apanhou, já íamos para casa felizes. Agora a criança chega na escola, ela tem que ser o centro. É tudo à volta dela. Criámos, há dias, estava eu e a minha esposa, quando fizemos a nossa viagem lá no Alasca, entramos num museu e estava um casal com uma criança. E a criança era o centro do museu, não era da atenção dos pais. Os pais conseguiram que aquela criança fosse o centro. Ela falava alto, ela explicava. E a menina era linda. Era uma menina? Uma menina era linda, encantadora, e ela estava toda feliz. Mas o problema é que a atenção de todos ali passou de ser a exposição, que era por isso estávamos lá, e pagámos o bilhete, para ser aquela criança. Aquela criança era o centro. E a culpa não é da criança, a culpa é da maneira que os pais estavam a tratar aquela criança como um pequeno imperador, uma pequena imperadora, uma rainha, o centro, a estrela da atenção, e toda a gente era obrigada a ouvir a criança a falar com os pais e a explicar. E nós estávamos ali para ver. E não é que não é importante dar atenção a uma criança, claro que é, só que o problema é que o foco passou completamente e foi colocado na criança. Aquela criança vai crescer pensando que é o centro do mundo. E vai tentar de tudo para ser o centro do mundo dela. Porque na hora que você coloca a sua posição nesse lugar, você não quer mais sair. Egoísmo, centralização, excessivo amor próprio é um problema. Temos aprendido, somos ensinados a amar-nos a nós mesmos. Eu escrevi um devocional esta manhã, não sei se os irmãos já leram. Precisamente, escrevi esta manhã, não, eu publiquei esta manhã, precisamente sobre isso. Quão problemático é o amor próprio. E não é que você não tem que gostar de si. Lógico que você tem que gostar de si. No sentido de que você gosta de si, cuida de si, porque você é criado à imagem de Deus e por causa de Deus e do amor de Deus você cuida de si. Espero que você lave os dentes a pensar que você ama a Deus e é por isso que você o faz. Talvez você vai lavar os dentes até mais vezes. Isto serve para os jovens. Se você vai cuidar melhor de si, você vai olhar no espelho e você vai gostar do que você vê e vai cuidar o melhor que você quer porque você tem a imagem do Criador. É por algo maior do que você próprio, porque se for só baseado em si, daqui a uns anos você vai começar a gostar cada vez menos da sua aparência. Porque a idade vai passando, certo? Ou você está indo para mais jovem? Não creio. O nosso cuidado com o excessivo amor próprio, de uma valorização exagerada de nós. Na verdade, meus amados irmãos, nós sabemos que somos pecadores, merecedores da ira de Deus. Então nós sabemos que nós necessitamos da misericórdia de Deus e sim, nós cuidamos de nós próprios e cuidamos do que Deus nos dá para a glória e louvor e adoração do nome dEle, o que nos dá uma razão maior para fazermos seja lá o que for e não sermos egoístas. Egoísmo é o oposto. Na verdade, egoísmo é você ser o centro e o Deus da sua própria vida. Lembra que o maior inimigo que você tem é aquele que você vê no espelho de manhã. Você é o seu maior inimigo. Lembre disso. Não culpe, a propósito, não culpe Satanás pelas asneiras que você faz e os pecados que você comete. Ele só está a fazer o papel dele, que é tentá-lo. Você que peca. Você olha no espelho, você sabe que ele é o seu pior inimigo, é ou não é? E como é que você faz? Você tem que negar a si próprio, você tem que tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Então essa negação não nos permite ser o centro e pensar que nós não somos o centro deste mundo. Há uma ideia errada, irmãos, desde a criação. Eu estou a gastar tanto tempo no versículo, na primeira parte do versículo 2, mas é tão importante, se nós entendermos esta parte, vai ser muito mais fácil nós chegarmos ao resto da mensagem. Eu prometo que depois vou ser mais rápido. Irmãos, se nós entendermos que na criação, e o nosso problema começa que nós interpretamos mal Gênesis 1. Deus criou o mundo para Ele mesmo. Que a ideia é Deus criou o mundo para Adão. Como quando você vai e o jovenzinho e a jovenzinha vão casar e os pais preparam a casa deles para que eles possam ter uma vida bonita. É fantástico se você é pai e mãe pode fazer isso e fez para os seus filhos, maravilha. Mas entenda, por favor, que não é o Gênesis. Não é o que Deus fez. Deus fez um jardim, pôs tudo bonito, pôs lá Adão e Eva, porque Ele fez para eles. Não. Deus fez e criou tudo para a sua própria glória. Inclusive o homem que lá pôs. Ele pôs o homem lá como coroa da criação para ele cuidar e administrar o quê? As coisas de Deus para quem? Para Deus. Pertence a Deus. O nosso problema começa na criação. Ora, se Deus fez para Adão um paraíso, e se eu sirvo o Senhor, eu devo ter a melhor casa do bairro. Não, qual egoísta você pode ser?
qual mau entendimento você tem que ter do Gênesis para achar que você tem que ter a melhor casa, o melhor carro, o melhor trabalho, porque você é servo do Deus Altíssimo? Que erro teológico é esse? A teologia da prosperidade começa numa má interpretação de Gênesis. Sabia? Não seja egoísta. Dê glória a Deus. As coisas pertencem ao Senhor. O maior pecado que nós temos hoje é esse. E na hora que Adão disse: Senhor, eu não vou cumprir a tua regra, a tua lei, eu não vou obedecer à ordem de não comer da árvore, eu vou comer da árvore. Ele disse: Senhor, eu não quero saber das tuas ideias para nada, eu vou tomar a minha ideia e vou fazer do meu jeito. E é o que a humanidade faz até hoje. O primeiro pecado foi troca de senhorio. Senhor, tu não és mais o meu Senhor e o meu Deus, e eu vou ser o meu Senhor e o meu Deus, e eu vou fazer do meu jeito, e eu sou o centro a partir de agora, e eu tomo as minhas decisões, e eu como do fruto. Olha o resultado. E continuamos hoje, irmãos, quando sempre que pecamos a fazer isso, dizemos: Senhor, eu não quero saber da tua lei, eu não quero saber do que tu dizes, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou mentir porque eu não quero saber que tu sejas a verdade e que tu proíbes a mentira, e eu vou mentir porque isso é que me dá jeito a mim. É egoísmo. É centralizar em nós próprios. Que o Senhor nos ajude e possamos entender isto. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Note que começa a lista com um egoísta. Eu prometo que eu não vou gastar 20 minutos em cada uma destas. Mas os irmãos olhem a lista e ela termina com mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Mais amantes de si próprios, mais amantes do que eles desejam, dando mais satisfação à carne do que, na verdade, sendo amigos de Deus. Jesus disse: sereis meus amigos se obedecerdes aos meus mandamentos. Obediência a Deus. As pessoas procuram mais os seus próprios interesses, as suas próprias ideias. Versículo 5. Tendo aparência da piedade, mas negando o seu poder. Entenda aqui que piedade, irmãos, na língua portuguesa, eu já disse isto várias vezes, a palavra piedade dá uma ideia de esmola, não é? Ter piedade, fez um ato de caridade, umas coisas assim. Não é isso que significa a palavra piedade no sentido bíblico, embora ela possa ter essa conotação no sentido entre pessoas. A palavra piedade em inglês é muito mais fácil, irmãos, de entender. Piedade é literalmente ter uma vida piedosa, é ter uma vida santa diante do Senhor, é viver corretamente diante do Senhor em humildade, em quebrantamento do coração, mediante a vontade do Senhor. É o famoso corandio, viver na presença, na face de Deus, é ter uma vida correta diante de Deus. Amém? Piedade. Eles têm aparência de piedade, mas negam o seu poder. Afasta-se desses também. Irmão, não se junte, não se associe a ideias de pessoas que aparentam piedade, mas não a vivem. Elas negam o poder porque elas não se tornam piedosas e não vivem de acordo com a vontade de Deus, mas até podem falar essas coisas. Até podem parecer. E os irmãos dizem assim: tudo bem, entendi o texto, mas não falou de falsos profetas. Amém? Vamos perceber que não falou de falsos profetas até agora? A expressão falso profeta não diz. Mas eu disse que o tema da nossa mensagem era falsos profetas. Então os irmãos foram todos olhar para o versículo 6 agora, eu vi. Vocês foram todos olhar o versículo 6. Vai dizer agora? Não, não diz ainda. Mas olha o que diz. São esses que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda a espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Por que é que nós entendemos que o texto fala de falsos profetas? Embora a aplicação da parte egoísta, avarente, presunçoso seja para todos, é porque alguém toma a posição que tem para se introduzir pelas casas, conquistar mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, por outro lado, e por outras palavras, usando até adultério. É claro que está a falar de falsos profetas. Está a falar daqueles que aparentam piedade, podem pregar, parece muito bonito, parece muito certo,
Parece uma pessoa tão bem, parece uma pessoa tão bem com Deus, mas na verdade negam o seu poder porque não creem verdadeiramente e usam o seu poder, a sua influência para cometer todo o tipo de pecados. Claro que aqui fala de adultério, mas poderá ser todas as outras coisas que você pode imaginar que alguém na posição de líder espiritual, no caso falso líder espiritual, pode enganar as pessoas cometendo todo o tipo de pecados e abominações no nome de Deus. Hoje nós assistimos e sabemos quantas pessoas enriquecem, constroem impérios no nome de Deus, pregando um falso evangelho, atraindo pessoas, multidões, nunca pregando a verdade, por exemplo. Pessoas que literalmente invocam o nome de Deus em vão. Embora invocar o nome de Deus em vão é todo o tipo de palavra que você diga, até o famoso valha-me Deus, se você não está a pensar verdadeiramente em Deus, é pecado, está, está claramente nos 10 mandamentos, não invocar o nome de Deus em vão, mas aquele que sobe num púlpito e abre a Bíblia e fala o nome de Deus, e alguns ainda dizem, Deus está-me a dizer sem Deus ter dito coisa alguma. Pregando para tomar posição, para ter uma influência, para de alguma maneira se colocarem numa posição mais elevada. Que o Senhor nos ajude. Como Janes e Jambres, versículo 8, se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade, a mente deles é depravada, são reprovados na fé. Se você olhar o Velho Testamento, você não vai encontrar estas duas figuras, Janes e Jambres. Você não vai encontrar estes nomes no Antigo Testamento. Contudo, Paulo menciona a Timóteo e diz que esses dois se opuseram a Moisés. Há um consenso geral de que esses dois nomes serão as pessoas referidas em Êxodo 7, versículos 11 e 12. Se o irmão quiser abrir, mas eu vou ler devagar. Êxodo 7, versículos 11 e 12. O Faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros e também os magos do Egito, fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara e estas se transformaram em serpentes, mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Se conhecem a história, irmão, por certo todo mundo sabe, não preciso gastar muito tempo a explicar. Não lembra quando Moisés foi lá diante de Faraó e a vara se tornou em serpente? Então o Faraó chamou os feiticeiros. Então há um consenso geral que o episódio que Paulo está-se a referir a Timóteo na sua carta Janes e Jambres seriam os feiticeiros e os magos ali. Eu não quero de maneira nenhuma forçar o texto, fiz uma pesquisa e há uma esmagadora maioria que pensa se tratar deste episódio ou algo semelhante. Mas seja qual for, este acho que é um bom exemplo para interpretar o texto. Note, eles chegaram, parecia ser a mesma coisa. Eles conseguiram fazer a mesma coisa. E você diz assim, como é que Deus permite uma coisa dessas? Como é que Deus permite que as varas dos feiticeiros e dos magos se tornem em serpentes para confundir? Lembra quando a palavra do Senhor diz que Deus endureceu o coração de Faraó? Deus faz o que Ele quer, irmãos, e nós não temos que questionar o que Deus faz, nem como Deus faz. O verdadeiro crente, aquele que tem uma vida piedosa, ele não questiona o que Deus faz. Choveu, louvado seja o teu nome, Senhor. Está sol, louvado seja o teu nome. Está frio, ó glória. Brincadeira, irmãos. Está calor, ó glória. Amém? O crente que sabe se contentar e sabe ser grato para com Deus, sabendo que não merece de Deus coisa alguma. Que está sempre alegre com aquilo que Deus concede. Eu não estou a dizer que não tem dor, não estou a dizer que não tem tristeza, eu não estou a dizer que não tem dificuldade, mas no fundo da sua alma há um contentamento e uma paz. Porque tudo aquilo que veio à vida não veio sem o controle divino. E, meus irmãos, nós somos tão rápidos a falar da cruz e do sepulcro vazio e dizer, na cruz, é tão claro que Jesus podia ter descido da cruz, não podia? Você sabe isso, amém? Tentaram apedrejar Jesus, o que é que Jesus fez? Passou pelo meio deles. Vieram para prender Jesus, disse a quem buscais? Jesus disse, sou eu. Eles caíram. E Jesus vai até à cruz. Porquê? Porque ele quis. Foi plano de Deus. Você sabe, meus irmãos e irmãs, vocês já ouviram muitas vezes, a nossa irmã Sônia sempre fala isso, como é que o Império Romano tomou conta da época para que tudo se preparasse para que Cristo viesse. Deus não perdeu nada de controle, exceto Judas, não é?
Deus não deu conta que Judas era um traidor. Eu não entendo como é que Deus fez tudo e escapou Judas. Alguns já estão a olhar para mim, estão preparados a pegar na mala, já vão sair. Falou heresia, claro que foi. Porque até Judas estava no plano de Deus, diz a Bíblia, era o filho da perdição para que se cumprisse todas as coisas. Deus é soberano, irmãos, Ele faz o que Ele quer. Nós merecíamos condenação, entenda isso, por favor. Seja grato com a salvação, ela é suficiente para a eternidade e às vezes não parece suficiente para a nossa vida aqui. É interessante como é que nós pregamos uma salvação e dizemos à pessoa é suficiente para a tua eternidade, mas não resolve as nossas 24 horas. Como é que é possível nós falarmos que é suficiente para a eternidade e termos 24 horas de amargura? Não, ela é suficiente. Deus permitiu que os varas dos outros... Agora imagina a cara de Moisés e Arão. Oh, Senhor. Oh, come on, Deus. Estávamos aí tão bem. E agora? Quis Deus endurecer o coração de Faraó ao ponto... Irmão, eu sei que é muito duro o que eu vou dizer agora, mas é Bíblia. Ao ponto de Deus matar o filho de Faraó. O primogênito que ia ocupar o trono, o lugar do pai. Porque Deus lhe aprove fazer assim pelos muitos pecados e pela ira dele sobre aquilo que estava a ser feito ao povo dele. Deus quis fazer assim, não somos nós nada para questionar a Deus, você sabe isto. Deus permitiu que todas as coisas acontecessem. Contudo, a vara de Arão engoliu as outras. A vara de Arão, o texto diz literalmente, a vara de Arão engoliu as varas deles. Tomou conta. Mas por um momento as outras varas também se tornaram em serpentes. Vamos voltar ao texto de Timóteo. Como Janes e Jambres, versículo 8, se opuseram a Moisés, eles também resistem à verdade, a mente deles é depravada, são reprovados na fé. Eles podem até parecer, os feiticeiros parecia igual ao que Moisés e Arão estavam a fazer, parecia a vara de Arão, a mesma coisa, não faz diferença nenhuma. É uma mente que é depravada, e eles são reprovados, mas a fé não era a mesma, eles não tinham o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó neles. E Moisés, e eles só opuseram a Moisés. Mas versículo 9 diz assim: não irão longe. Lembra como eles não foram longe? Por isso é que nós entendemos que o texto o texto se refere a Janes e Jambres. O texto de Janes e Jambres se refere aos feiticeiros e aos idólatras lá e aos feiticeiros lá diante de Faraó. Porque eles não foram longe. A vara engoliu os outros. Como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Irmãos, existem falsos profetas hoje? Oh, sim. Estamos vivendo tempos terríveis, versículo 1, sem dúvida. Tem falsos profetas em todo lugar. Tem pessoas egoístas, avarentas em todo lugar. Tem pessoas presunçosas, arrogantes, blasfemos, em todo lugar. Desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, em todo lugar. Pessoas sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio. Sem domínio próprio, então, irmãos. Domínio próprio só tem quem tem o Espírito Santo, irmãos. É uma das características. Amém? De quem tem o Espírito Santo é domínio próprio. Você tem controle sobre os seus prazeres e os seus desejos. Não porque você é tão especial, mas porque o Espírito Santo habita em si. Ele habita em nós. Pessoas cruéis, inimigos do bem. Você fala uma coisa boa, um princípio bíblico, não falta quem se levante contra. Experimente dizer por aí fora a verdade absoluta de que Deus criou homem e mulher só. E você vai ver quantos inimigos do bem se levantam contra si. Não, você não tem amor. Como não tem amor? Quem determinou isso foi Deus, que Deus é amor. Não, mas se a Bíblia fosse escrita hoje, era escrita diferente. E quando ouço esse absurdo, irmãos? Como é que alguém acha que é mais inteligente, que descobriu agora o que é que Deus quis dizer? Tem agora até um novo argumento em Paulo.
Mas já devem ter ouvido uma teologia muito famosa aí. Novo argumento em Paulo, Deus esperou 2000 anos para que nascesse aí um entendido, um iluminado. Deus esperou 2000 anos para que explicar o que é que Paulo quis dizer. Que pena que esse fulano não nasceu mais cedo, esse que tem essa explicação. E o que arrastou de gente para ir, irmãos. O capa aí de livros escritos sobre isso. É um novo argumento em Paulo. Está-se a tornar cada vez mais famoso. Irmãos, onde chega o absurdo alguém pensar que Deus esperou 2000 anos para agora, quer dizer que a igreja do primeiro século, os pais da igreja, os reformadores, estamos todos errados. Só agora chegou um que vai explicar o que é, porque até agora ninguém entendia ainda, ninguém tinha entendido. Eu estava a falar com um jovenzinho este passado, no fim de semana do 4 de julho, e ele ficou, eu acho que ele ficou admirado, eu diria, com uma coisa simples que eu lhe disse a ele. Eu não sou tão especial assim, Deus não esperou que eu nascesse para me dizer uma coisa que ele nunca tinha dito a ninguém. Eu estava a explicar a ele o quão importante é estudar a história da igreja. Irmão, se nunca foi pregado antes, é porque não é verdade. Porque Deus não esperou e não pôs a sua igreja a seco para agora vir com uma revelação que nunca tinha dito antes. Meu amado irmão, creia no que lhe digo que é verdade. Quantas vezes eu olho para um texto e acho que o texto quer dizer uma coisa, e no meu coração se emociona e se fica todo alegre porque eu descobri a pólvora. E estava seca. Aí eu vou atrás na história, vejo quem é que já pregou isto. Paz, meus irmãos, que às vezes ninguém. Eu olho atrás, estou a falar alguém que pregou atrás de mim, alguém biblicamente correto, teologicamente certo. Eu olho atrás e ninguém falou aquilo. E eu digo, esquece, Daniel, que é burrice. Foi da tua cabeça. Não foi revelação, não foi iluminação. Revelação não foi de certeza, que a palavra já foi revelada. Não foi iluminação de certeza. Foi imaginação. E como eu sei que eu tenho uma imaginação que não para, eu ponho de lado e não prego isso. Eu gosto muito quando o presbítero Márcio diz que ele prega sempre a mesma coisa antiga. Que bom. É assim mesmo. Mas também ele é muito velho, né? Ele deve estar a assistir. Se ele ficar a saber, só para o desencorajar. Não, mas pregámos, os irmãos sabem, né? É mais do que eu. Nós pregámos a verdade, a mesma verdade antiga. Amados irmãos, que o Senhor nos possa ajudar a entender isso. É por isso que todo crente devia estudar a história da igreja. E eu estou a falar a história da igreja no sentido teológico, não saber as datas, não? Eu não sei muitas datas. Eu sei 1517, porque toda a gente sabe 1517, daí para cá não sei nada. E às vezes eu fico a fazer contas. 1517 era século XV ou XVI? Eu sei que é século XVI, irmãos. Mas às vezes, né, eu fico confuso, não é? E 1800 e não sei o que aconteceu também. O revival aconteceu no século XVIII ou século XIX? Não é isso que eu estou a falar. Eu estou a falar em a gente entender teologicamente como é que a doutrina foi preservada, como é que Deus operou sobrenaturalmente para que a doutrina chegasse aos nossos dias, para que nunca adulteremos, nunca tiremos a verdade do Evangelho, nunca venhamos a pensar uma nova forma de deduzir e de entender. Meu amado irmão, aquilo que era heresia, que foi declarado heresia no século XVI, eu não vou perder o meu tempo hoje a debater e a tentar inventar. Se era heresia lá, é heresia agora. Porque Deus preservou a doutrina correta sempre durante o tempo. E quem sou eu para questionar o que Deus fez? Isto para mim é muito claro, irmão. É muito claro. Era heresia lá, é heresia hoje. Não tente dar um jeito, não tente amoldar, não tente... que não vai resultar. Não vai resultar. Traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Gente que se envolve em prazeres carnais, esquece a casa do Senhor, vive de qualquer maneira, não mostra amor a Deus, falta de submissão. Irmãos, é o que nós vemos hoje acontecer. Porque começa tudo com o egoísmo, o ser centrado em si mesmo. Eu queria gostava de ir com os irmãos ao último texto que cobri a mensagem, Deuteronômio 6:5. E termino com uma pergunta para nós, esta manhã.
O texto diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Meu amado irmão, isto não é um conselho. Às vezes a gente lê a palavra de Deus e a gente pensa que é conselho, né? Ah, o Senhor diz para a gente amar, né? Talvez era uma boa ideia. Às vezes a gente acha que a palavra de Deus é cheia de conselhos bons para a vida. Já tenho ouvido pessoas dizer, é bom ler a Bíblia, tem muita coisa boa. Really? A Bíblia só tem coisa boa porque é a palavra de Deus, irmãos. Mas ela não é para ser observada com a nossa própria escolha. Eu escolho este texto, não escolho aquele, eu gosto disto, não escolho o outro. Eu vi um cartoon esta semana muito engraçado. O fulano tinha uma Bíblia muito fininha e o outro tinha uma Bíblia muito grossa. E o que tinha a Bíblia grande perguntou ao outro, como é que a tua Bíblia é tão fininha? E não era a letra que era pequeninha, é que ele já tinha arrancado muita coisa que ele não queria. Aí ficou pequeninha, fininha. Eu penso que só devia ter as capas. Porque se a gente começar a arrancar o que a gente não gosta. Meu amado irmão, é o que hoje se faz. Entenda o que é que o falso profeta faz. Ele vai subir o púlpito e ele não vai pregar um livro inteiro da Bíblia. Ele vai buscar um versículo aqui, uma história acolá, uma ilustração de vida lá, mais não sei onde, uma coisa da cultura, atrás da sociedade. Faz um enredo e você diz, não, mas ele abriu a Bíblia. Mas a pergunta é, ele pregou o texto bíblico? Foi o texto que disse, que determinou o tema da mensagem? Isso é pregação expositiva. Depois daquele texto, ele pregou o versículo a seguir e o texto a seguir, ou pulou para outro versículo da Bíblia? Prega João 3,16. Toda a gente consegue pregar João 3,16, não é? Toda a gente sabe de cor. Aí vai pregar Filipenses 4,13, se eu não me engano. É 4,13? Estou a olhar para ali que ela sabe. Posso todas as coisas naquilo que me fortalece, amém? Mas ajuda aí, Filipenses 4,13. Olha, está ótimo. Deus me amou-me de tal maneira, eu sou tão importante, eu sou o centro. Deus amou-me de tal maneira, ele enviou o seu próprio filho. Eu sou mais importante do que o filho, porque ele enviou o filho por causa de mim. Aí no seguinte, diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso ser o que eu quero ser. E depois o fulano diz: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E aí um monte de barbaridades. Eu digo do que é que a Bíblia diz que você é. Que você é um pecador. Eu tenho direito, tem direito ao inferno. Tem direito ao inferno. A ira de Deus. E traduziram para português essa burrice. Como falaram lá no Texas, o Smiley Joe, o Joe Osteen inventou essa história. E o povo todo a dizer isso de manhã. Aí o fulano lá do Brasil traduziu. Lá da Lagoinha. E estava todo mundo a dizer a mesma burrice, só que agora era em português. Soava tão mal como a primeira. Mas parece certo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, é claro. Mas o que é que isso quer dizer? Quer dizer que você é um pecador? Qual é o sentido que era dado? É que você é vitorioso nas coisas desta vida. Irmão, a nossa vitória não está nas coisas dessa vida, a nossa vitória não está nos nossos trabalhos, a nossa vitória não está no que nós possuímos aqui, a nossa vitória está em Cristo, sobre a morte, sobre o pecado, que nesta vida se representa viver em santidade diante de Deus, longe de toda a pecaminosidade e tudo que não presta. É isso que significa. Mas um texto fora do contexto dá um pretexto, não é? Não sei como é que eu vou dizer isto no culto inglês, porque só dá em português, não é? Texto fora do contexto é um pretexto. Para você pregar o que você quiser. Tira o texto, troça o texto, inventa uma história, fala, e você vai, se você não tiver um pouco mais de conhecimento teológico, você vai e diz, ele usou a Bíblia, está certo. Usou a Bíblia no contexto que estava escrito, leu os versículos à volta, e contextualizou o texto. É por isso, meus amados irmãos, que nós devemos pregar um livro completo da Bíblia. Já preguei coisas em 2 Timóteo que eu gostaria de ter saltado, mas como os irmãos sabem que está no texto, sabe que o pastor vai ter que pregar. Vai ter que falar aquilo que ele próprio não quer ouvir. Irmão, é por isso que eu aconselho você, por favor, irmão, se você pode, e eu não estou a dizer tempo, porque tempo nós temos, irmãos. Deus deu-nos 24 horas. Se você tem condição, leia a Bíblia toda num ano. É tão importante. Você passa a Bíblia toda. Irmão, dá 15 minutos por dia. Se você quiser meditar, dá 30. Ou 1 hora ou 2. Mas leia a Bíblia toda, todos os anos, porque você precisa de toda a palavra de Deus no sentido e na ordem que está escrita. É tão fácil. É tão fácil. O calendáriozinho aí, irmão, leia a Bíblia toda. Irmão, você não consegue ler, talvez alguns irmãos tenham muito mais dificuldade em ler,
Não conseguem? Irmão, ouça, tem esses apps aí, coloca no telefone, ouça a palavra de Deus toda. Uma vez um jovenzinho que tem vindo aqui à nossa igreja perguntou-me: eu tenho que ler ou eu posso ouvir? Eu ouvir conta? E vai perguntar a uma pessoa que está com 50 anos se ouvir e ler é a mesma coisa, vai mandar ler, né? Mas eu considerei que o rapaz era jovenzinho, 17 anos. E eu disse: ouvir é bom, mas eu acho que ler ajuda mais. Mas na verdade, amado irmão, quando eu chego a uma determinada idade que a gente já não consegue ler tanto, ouça a palavra de Deus, alimenta a sua alma. A gente não troca a nossa dieta quando chega a uma determinada idade. Quando a gente é muito jovem, come muitos bolos e doces. E depois a gente começa a comer verduras, começa a não caber nas paredes. Ninguém jamais na roupa, não começa a não caber nas paredes. A gente começa a trocar a alimentação. Assim é na nossa vida espiritual, irmãos, porque às vezes por debilidade física você tem que ajustar, mas nunca pare de alimentar a sua alma com a palavra de Deus toda. Não os versículos que você gosta, não os textos que você gosta. Não quer dizer que você esporadicamente não lembra de um texto e vai ler só um versículo que você ama muito e que naquela hora o ajuda. Amém, faça isso, mas alimente-se de toda a palavra de Deus continuamente. É o antídoto contra o falso profeta, é o antídoto contra tudo que está aqui escrito. É você se alimentar com a palavra de Deus, é você conhecer a palavra do Altíssimo e nela meditar de dia e de noite. Você vai preservar a sua alma. Quando você ouvir uma heresia, você vai identificar e vai dizer: não, não é verdade. Quando você ouvir um texto fora do contexto, você diz: não é isso que está escrito, não é esse o contexto. A propósito de Filipenses 4:13, espero estar a dar a referência certa. Irmãos, sabem, eu não sou muito bom de referência. Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquilo que me fortalece. Paulo estava a dizer que podia viver na miséria. Podia tanto ter muito como não ter nada. Porque na verdade a sua força estava no Senhor, na sua fé, e não no que ele possuía. Sabe como é que é interpretado hoje? Posso todas as coisas. Eu posso passar à frente do meu colega de trabalho. Eu posso ter uma carreira, eu posso ter um carro, eu posso ter uma casa, porque eu tenho Cristo, eu posso. Deus me pôs por cabeça e não por cauda. É outro texto mal interpretado. É verdade que Ele nos pôs por cabeça e não por cauda, porque nós não somos mais submissos a Satanás, nem ao pecado. Nós temos liberdade em Cristo para obedecer a Deus. Textos fora de contextos, coisas pregadas à toa. Como é que tem tanto seguidor? Gente que não lê a Bíblia. Não se alimenta de Bíblia, porque na hora que alimentar de Bíblia, eles vão dar conta que está errado. Eles vão perceber que não é assim. Irmão, lembra-se de uma coisa. É muito importante você vir à casa do Senhor no domingo pela manhã. É muito importante. É mandamento do Senhor congregar. Estar na casa do Senhor. É muito importante. Mas se o seu alimento espiritual é só o domingo de manhã, você vai me fazer um favor. Você vai tomar o café da manhã hoje e não vai comer nada até o próximo domingo. Eu quero ver como é que você entra aqui. Porque tem gente que vai à casa do Senhor alimentar no domingo de manhã e acha que está feito para a semana. Não ora, não lê Bíblia, não alimenta a sua alma. Meu irmão, não funciona. Todos os dias alimenta a sua alma. Estuda a palavra de Deus para que você possa identificar os Janes e Jambres dos nossos dias. Aqueles que se opõem à verdade, aqueles que estão cheios de avareza, aqueles que estão cheios cheios de egoísmo e que se querem opor à verdade do Evangelho. Que o Senhor nos ajude. Amamos a Deus, o Senhor, de todo o coração, de toda a alma e com todas as nossas forças? Ou na verdade amamos a nós próprios? Nós somos o centro, ouvimos só o que queremos, selecionamos o que nos importa e o resto desprezamos. Que o Senhor nos ajude. E que na verdade todos que estamos aqui esta manhã e aqueles que estão online, possamos dizer, não, depois de uma análise cuidadosa na presença, diante do Senhor, debaixo da ação do Espírito Santo, possamos dizer, não, eu amo o Senhor. E amo de todo o coração, com toda a minha força, com toda a minha alma, porque somente Ele é Deus. Vamos orar juntos. Amado Deus, Salvador nosso, Senhor dos céus e da terra, vimos diante do Senhor quebrantados, pedindo ao Senhor que o Senhor opere em nossa vida,